Olá! Como vão, meus alunos? Tudo bem com vocês? Nesse momento, né? Que todos estamos passando por uma situação diferente, mas temos que continuar. Então, vamos que vamos. Vamos tratar hoje de um assunto que alguns de vocês sabem bem, outros mais ou menos, mas é um assunto que vocês já viram no 9º ano e tem que ser revisto, porque é um assunto importante e recorrente. Vamos dar continuidade e falando assim. Bora lá. O que eu quero falar com vocês hoje? O meu assunto é trigonometria no triângulo retângulo. Bom, primeiro vamos dar ênfase à palavra trigonometria. A própria palavra já diz o que eu quero, né? Tri, vocês sabem que se refere a 3. Gono se refere a ângulo. Metria tem a ver com medida. Então, na verdade, nós vamos tentar, né? Nós vamos fazer a relação entre ângulo e medida. De quem? De um triângulo retângulo, certo? Então, dando continuidade, olha lá, quais são os meus objetivos? Eu quero que vocês, enxergando o problema, né, que são problemas do dia a dia, é uma matéria que muitas vezes vocês acham, né, que não tem nada a ver, por que eu preciso aprender trigonometria, mas ela está intimamente ligada com o problema do dia a dia. Então, vocês têm que ter habilidades e competências para saber usar esse conteúdo. Identificar representações algébricas entre as grandezas. Nós estamos trabalhando com grandeza, geometria. Então, continuando. Vocês sabem o seguinte, que todo triângulo ele pode ser classificado de duas formas. Ou ele é classificado quanto aos ângulos, ou ele é classificado quanto aos lados. Quanto aos ângulos, um triângulo, ele pode ser classificado, quanto aos ângulos, de acutângulo, de retângulo, de obtusângulo. O que quer dizer no triângulo retângulo? Um ângulo reto e 2 agudos. Acutângulo, 3 ângulos agudos. A obtusângulo, um ângulo obtuso e 2 agudos. Bom, só para reforçar, o que vocês precisam, a gente vai lembrar aqui. Lembrar ou, aprender. Triângulo retângulo e suas principais aplicações. O teorema de Pitágoras extremamente utilizado. Quais são as razões trigonométricas e os ângulos notáveis. Em seguida, eu vou botar uns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, nós já falamos. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo reto e 2 agudos. Nessa minha figura, eu tenho o ângulo reto, o ângulo A, os ângulos agudos, os vértices B e C, que têm identificados como medidas alfa e beta, e os lados com as respectivas medidas aí. Então, o triângulo retângulo ele tem a seguinte característica. Ele passa a ter nomes para os lados. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. O lado oposto ao ângulo reto são chamados de hipotenusa. E claro que vocês sabem que se a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, nós temos então que os ângulos agudos de um triângulo retângulo, a soma vai dar 90. Quando a gente diz que dois ângulos têm uma soma igual a 90,
a gente diz que eles são ângulos complementares. Ótimo. Então, qual que é o complemento de 20 graus? 70. Qual que é o complemento de 30 graus? 60 graus. E assim por diante, certo? Bom, isso é uma relação apenas entre ângulos, mas eu quero ângulo e lado. Aí, o Teorema de Pitágoras é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês estão olhando e veem assim, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Como é que é o enunciado do Teorema de Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ótimo. Relembramos isso. Ótimo, beleza. Isso é relembrar mesmo. Mas eu preciso determinar as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Por enquanto, eu estou falando apenas em um triângulo retângulo. Então, eu estou determinando as razões trigonométricas de um ângulo agudo. Então, olha lá. Temos o nosso triângulo, né, com as indicações das medidas dos lados, com as indicações das medidas dos ângulos. Ótimo. O que aconteceu foi o seguinte. Os geômetras começaram a perceber de se construíram vários triângulos, colocaram as suas medidas, todos obedeciam ao Teorema de Pitágoras. Mas ele queria relacionar o ângulo com o lado. Então, ele começou a usar uma outra ferramenta matemática, que é razão. Então, ele começou a fazer a razão entre as medidas dos lados de cada triângulo. Então, ele percebeu uma constância. Toda vez que ele fazia o cateto oposto sobre a hipotenusa de vários triângulos retângulos, ele permanecia um valor constante, desde que o ângulo permanecesse constante. Então, aí, com isso, eles definiram que essa razão entre o cateto oposto e a hipotenusa passaria a ser chamada de seno. Olha para cá. Quem é? Estou olhando para o ângulo alfa. O cateto oposto é o ângulo, é o lado que mede B. E a medida da hipotenusa, A. Portanto, o seno de alfa para esse triângulo ficou a razão B sobre A. Aí, ele começou assim. Ele fez a mesma coisa entre o cateto adjacente. O que significa adjacente? Que está do ladinho do ângulo. E a hipotenusa, essa razão também permanecia constante. Ótimo! Então, essa razão foi batizada de cosseno. Mais uma razão. Ele pegou a medida do cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Ficou B sobre A. Ótimo! Essas são as três razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá, repetindo. O que é o seno de um ângulo? É a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida da hipotenusa. O que é o cosseno? A medida do cateto adjacente a esse ângulo sobre a medida da hipotenusa. O que é a tangente? A razão trigonométrica tangente de um ângulo. É a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente. Ótimo! Com essas três, eu consigo, deduzir mais uma relação, que é óbvia, eu acho que para vocês. Seno, como é que é? Cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Repare, se eu dividir uma razão pela outra,
nós vamos obter a tangente. Então, acabamos de obter mais uma relação trigonométrica. Isto é, eu também posso obter a tangente dividindo-se a medida do seno pelo cosseno. Beleza? Ó, mais uma relação. Bora lá, continuando. Aí, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o quanto que é importante. Ó, eu estou falando, me referindo à razão trigonométrica de seno, cosseno, tangente de um ângulo agudo. Mas num triângulo retângulo eu tenho dois ângulos agudos. Então, vamos lá. Seno de alfa, P sobre A. Porque é mesmo, hein? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ótimo. Mas eu tenho um outro ângulo além do alfa, um outro ângulo agudo, o ângulo beta. Bora lá. Seno de beta. Tá aqui o beta. Quem é o cateto oposto a ele? C. Quem é a hipotenusa? A. Então, eu tenho aqui a medida do seno de beta. Vamos lá. Cosseno de beta. Quem é o catetinho que está do lado do ângulo beta? B. Medida da hipotenusa. Pronto. Olha lá. Cosseno de beta. E a mesma coisa para tangente. Opa! Então, o que a gente tem que pensar? Alfa e beta são complementares. Logo, eu reparo nesse slide e olho. Olha bem. Alfa e beta complementares, ok? Show! Olha o seno de beta. Qual que é a razão? B sobre A. Qual que é o cosseno de beta? B sobre A. Opa! Alfa e beta complementares, seno de um igual ao cosseno do outro. Continuando. Cosseno de alfa, C sobre A. Seno de beta, C sobre A. Iguais. Show! Cosseno de um igual a seno do outro. Beleza? Tangente. Olha o que aconteceu. De alfa, qual que é a razão? B sobre C. E de beta? C sobre B. O que nós temos? O quê? Razões inversas. Então, acabamos de concluir mais uma propriedade. Propriedade de ângulos complementares. Seno de um igual ao cosseno do outro. Cosseno de um, seno do outro. Tangente de um é o inverso da tangente do outro. Beleza? Bora continuando. Vou agora formalizar para vocês. Em vez de alfa e beta, eu já vou usar x e 90 menos x, não é assim? Se eu te pedisse qual que é o complemento de 50 graus, na sua cabeça você vai fazer 90 menos 50, vai dar 40. Então, de uma forma geral, nós temos o seno de um igual ao cosseno do outro. Cosseno de um, seno do outro. Tangente de um, o inverso da tangente do outro. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, né? Então, a gente deduziu uma propriedade trigonométrica exatamente a partir de um triângulo retângulo.